Você deveria ter provado a ele que ele perde dinheiro com má administração, e então todos nós deveríamos ter nos unido. Se você colocá-lo a cavalo na política, eu o aviso das consequências. Estava tudo muito bem andar em varas em casa e chamá-las de ideias. Capítulo 39. Se, como eu, você também faz, ver tu e vestida de mulher vê, e ousa amar isso e dizer isso também, e esquecer o ele e ela. E se esse amor, embora colocado assim, de homens profanos você esconde, que nenhuma fé nisso considerar, ou, se o fizerem, ridicularizar. Então você fez uma coisa mais corajosa do que todos os dignos fizeram, e uma mais corajosa dali brotará, que é para manter isso escondido. Doutor. Tony. A mente de Sir Jean Michetin não era frutífera em artifícios, mas sua crescente ansiedade de agir sobre Brooke, uma vez aproximada de sua crença constante na capacidade de influência de Dorothea, tornou-se informativa e metida em um pequeno plano, ou seja, alegar a indisposição de Celia como motivo para buscar Dorothea sozinha no salão e deixá-la na grande com a carruagem a caminho, depois de torná-la plenamente ciente da situação relativa à administração da propriedade. Aconteceu assim que um dia, perto das 4 horas, quando o Sr. Brooke e Ladislau estavam sentados na biblioteca, a porta se abriu e Casaubon foi anunciada. Will, no momento anterior, estivera nas profundezas do tédio e obrigado a ajudar o Sr. Brooke a organizar documentos sobre ladrões de ovelhas enforcados. Estava exemplificando o poder que nossas mentes têm de montar vários cavalos ao mesmo tempo, organizando internamente medidas para conseguir um alojamento para si mesmo em Middlemarch e encurtando sua residência constante na Grange, enquanto esvoaçava por todas essas imagens mais estáveis uma visão de cócegas de um épico de roubo de ovelhas escrito com particularidade homérica. Quando Azabon foi anunciada, ele começou a se levantar por causa de um choque elétrico e sentiu um formigamento nas pontas dos dedos. Qualquer um que o observasse teria visto uma mudança em sua tez, no ajuste de seus músculos faciais, na vivacidade de seu olhar, o que poderia tê-los feito imaginar que cada molécula de seu corpo havia passado a mensagem de um toque mágico. E assim foi. Pois a magia eficaz é a natureza transcendente, e quem medirá a sutileza daqueles toques que transmitem a qualidade da alma e do corpo e farão com que a paixão de um homem por uma mulher seja diferente de sua paixão por outra, assim como a alegria na luz da manhã sobre o vale, o rio e o topo da montanha branca difere da alegria entre as lanternas chinesas e os painéis de vidro. Will também era feito de coisas muito impressionantes. O arco de um violino puxado para perto dele habilmente mudaria de um só golpe o aspecto do mundo para ele e seu ponto de vista mudou tão facilmente quanto seu humor. A entrada de Dorothea era o frescor da manhã. Bem, minha querida, isso é agradável, agora, disse o Sr. Brooke, encontrando-a e beijando-a. Você deixou o casal bom com seus livros, suponho. Está correto. Não devemos deixar você ficar muito instruído para uma mulher, você sabe. Não há medo disso, tio, disse Dorothea, virando-se para Will e apertando as mãos com alegria aberta, enquanto não fazia outra forma de saudação, mas continuava respondendo ao tio. Eu sou muito lento. Quando quero estar ocupado com livros, muitas vezes estou faltando aos meus pensamentos. Acho que não é tão fácil aprender quanto planejar chalés. Ela se sentou ao lado de seu tio em frente a Will. Estava evidentemente preocupada com algo que a deixava quase desatenta a ele. Ele estava ridiculamente desapontado, como se tivesse imaginado que a vinda dela tinha algo a ver com ele. Ora, sim, minha querida, era seu hobby desenhar planos. Mas foi bom quebrar isso um pouco. Os hobbies tendem a fugir conosco, você sabe, não adianta fugir. Devemos manter as rédeas. Nunca me deixei fugir, eu sempre puxava para cima. Isso é o que eu digo a Ladislau. Ele e eu somos parecidos. Você sabe, ele gosta de entrar em tudo. Estamos trabalhando com a pena de morte. Faremos muito juntos, Ladislau e eu. Sim, disse Dorothea, com franqueza característica, Sir James tem me dito que espera ver uma grande mudança feita em breve em sua administração da propriedade que você está pensando em ter as fazendas avaliadas, e reparos feitos, e as casas melhoradas, para que Tipton possa procurar outro lugar. Oh, que feliz! Ela continuou, apertando as mãos, com um retorno àquela maneira impetuosa mais infantil, que havia sido subjugada desde o casamento. Se eu ainda estivesse em casa, voltaria a cavalgar, para poder ir com você e ver tudo isso. E você vai contratar o Sr. Dark, que elogiou minhas cabanas, disse Sir James. Cheton é um pouco apressado, minha querida, disse o Sr. Brooke, colorindo ligeiramente, um pouco apressado, você sabe. Eu nunca disse que deveria fazer algo desse tipo. Eu nunca disse que não deveria fazer isso, você sabe.
Ele só se sente confiante de que você vai fazer isso, disse Dorothea, com uma voz tão clara e sem hesitação quanto a de um jovem corista cantando um credo, porque você pretende entrar no parlamento como um membro que se preocupa com a melhoria do povo, e uma das primeiras coisas a serem melhoradas é o estado da terra e dos trabalhadores. Pense em Kit Downes, tio, que mora com sua esposa e 7 filhos em uma casa com uma sala de estar e um quarto pouco maior do que esta mesa. E aqueles pobres Dudleys, em sua casa de fazenda em ruínas, onde moram na cozinha dos fundos e deixam os outros quartos para os ratos. Essa é uma das razões pelas quais não gostei das fotos aqui, querido tio, sobre as quais você me acha estúpido. Eu costumava vir da aldeia com toda aquela sujeira e feiura grosseira como uma dor dentro de mim, e as fotos sorridentes na sala de estar me pareciam uma tentativa perversa de encontrar prazer no que é falso, enquanto não nos importamos com o quão difícil é a verdade para os vizinhos fora de nossos muros. Acho que não temos o direito de nos apresentar e pedir mudanças mais amplas para o bem, até que tenhamos tentado alterar os males que estão sob nossas próprias mãos. Dorothea acumulara emoção à medida que avançava e esquecera tudo, exceto o alívio de derramar seus sentimentos, sem controle, uma experiência outrora habitual com ela, mas quase nunca presente desde seu casamento, que tinha sido uma luta perpétua de energia com o medo. No momento, a admiração de Will foi acompanhada por uma sensação arrepiante de afastamento. Um homem raramente se envergonha de sentir que não pode amar uma mulher tão bem quando vê uma certa grandeza nela, a natureza tendo pretendido grandeza para os homens. Mas a natureza às vezes fez tristes descuidos na realização de sua intenção, como no caso do bom S.R. Brooke, cuja consciência masculina estava neste momento em uma condição bastante gaguejante sob a eloquência de sua sobrinha. Ele não conseguiu encontrar imediatamente outro modo de se expressar além de se levantar, consertar os óculos e dedilhar os papéis diante dele. Por fim, ele disse: há algo no que você diz, minha querida, algo no que você diz, mas não tudo em Ladislau? Você e eu não gostamos que nossas fotos e estátuas sejam criticadas. As moças são um pouco ardentes, você sabe, um pouco unilaterais, minha querida. Belas artes, poesia, esse tipo de coisa eleva uma nação, costumes emolilados, você entende um pouco de latim agora. Mas, e o quê? Esses interrogativos foram dirigidos ao lacaio que viera dizer que o guardião havia encontrado um dos meninos de Dudley com uma alavanca na mão recém-morto. Eu irei. Vou deixá-lo sair facilmente, você sabe, disse o S.R. Broke de lado para Dorothea, arrastando-se muito alegremente. Espero que você sinta como essa mudança é certa que eu. Que Sir James deseja, disse Dorothea a Will assim que seu tio se foi. Eu faço, agora ouvi você falar sobre isso. Não esquecerei o que você disse. Mas você consegue pensar em outra coisa neste momento? Posso não ter outra oportunidade de falar com você sobre o que ocorreu, disse Will, levantando-se com um movimento de impaciência e segurando o encosto da cadeira com as duas mãos. Por favor, diga-me o que é, disse Dorothea ansiosamente, também se levantando e indo para a janela aberta, onde Monk estava olhando, ofegante e abanando o rabo. Ela encostou as costas na moldura da janela e colocou a mão na cabeça do cachorro, pois, embora, como sabemos, ela não gostasse de animais de estimação que deviam ser segurados nas mãos ou pisados, ela estava sempre atenta aos sentimentos dos cães e muito educada se tivesse que recusar seus avanços. Willa seguiu apenas com os olhos e disse: presumo que você saiba que o S.R. Azalbon me proibiu de ir à casa dele. Não, eu não fiz, disse Dorothea, após um momento de pausa. Ela estava evidentemente muito comovida. Sinto muito, muito mesmo, acrescentou ela, tristemente. Ela estava pensando no que Will não tinha conhecimento a conversa entre ela e o marido na escuridão, e ela estava novamente tomada pela esperança de poder influenciar a ação do S.R. Casalbon. Mas a expressão marcante de sua tristeza convenceu-o de que nem tudo foi dado a ele pessoalmente, e que Dorothea não havia sido visitada pela ideia de que a antipatia e o ciúme do S.R. Casalbon por ele se voltavam contra ela. Ele sentiu uma estranha mistura de deleite e aflição, de prazer por poder habitar e ser acalentado em seu pensamento como em um lar puro, sem suspeita e sem restrição de aborrecimento porque ele era de pouca importância com ela, não era formidável o suficiente, foi tratado com uma benevolência sem hesitação que não o lisonjeava. Mas seu pavor de qualquer mudança em Dorothea era mais forte do que seu descontentamento, e ele começou a falar novamente em um tom de mera explicação. A razão do S.R. Azalbon é seu descontentamento por eu ter assumido uma posição aqui que ele considera inadequada para minha posição como seu primo. Eu disse a ele que não posso ceder neste ponto. É um pouco difícil para mim esperar que meu curso na vida seja prejudicado por preconceitos que considero ridículos. A obrigação,
pode ser esticada até que não seja melhor do que uma marca de escravidão estampada em nós quando éramos jovens demais para saber seu significado. Eu não teria aceitado o cargo se não tivesse a intenção de torná-lo útil e honroso. Não sou obrigado a considerar a dignidade da família sob qualquer outra luz. Dorothea se sentiu miserável. Ela achava que o marido estava totalmente errado, por mais motivos do que Will havia mencionado. É melhor não falarmos sobre o assunto, disse ela, com um tremor não comum em sua voz, já que você e o SR. Casalbon discordam. Você pretende ficar? Ela estava olhando para o gramado, com meditação melancólica. Sim, mas dificilmente o verei agora, disse Will em um tom de reclamação quase infantil. Não, disse Dorothea, voltando os olhos para ele quase nunca. Mas eu vou ouvir falar de você. Eu saberei o que você está fazendo pelo meu tio. Não saberei quase nada sobre você, disse Will. Ninguém vai me dizer nada. Oh, minha vida é muito simples, disse Dorothea, seus lábios curvando-se com um sorriso requintado que irradiava sua melancolia. Sou sempre em Lowick. Essa é uma prisão terrível, disse Will impetuosamente. Não, não pense isso, disse Dorothea. Eu não tenho anseios. Ele não falou, mas ela respondeu a alguma mudança em sua expressão. Quero dizer, para mim. Exceto que eu gostaria de não ter muito mais do que minha parte sem fazer nada pelos outros. Mas eu tenho uma crença própria, e isso me conforta. O que é isso? Disse Will, um tanto ciumento da crença. Que, ao desejar o que é perfeitamente bom, mesmo quando não sabemos bem o que é e não podemos fazer o que gostaríamos, somos parte do poder divino contra o mal, alargando as saias da luz e tornando a luta com as trevas mais estreita. Isso é um belo misticismo. Por favor, não chame por nenhum nome, disse Dorothea, estendendo as mãos suplicantemente. Você dirá que é persa ou qualquer outra coisa geográfica. É a minha vida. Eu descobri e não posso me separar dele. Sempre descobri minha religião desde pequena. Eu costumava orar muito, agora quase nunca oro. Tento não ter desejos apenas para mim, porque eles podem não ser bons para os outros, e eu já tenho muitos. Eu só lhe disse que você pode saber muito bem como vão meus dias em Lowick. Deus te abençoe por me dizer, disse Will ardentemente e um tanto se perguntando consigo mesmo. Eles estavam olhando um para o outro como duas crianças afetuosas que falavam confidencialmente sobre pássaros. Qual é a sua religião? Disse Dorothea. Quero dizer, não o que você sabe sobre religião, mas a crença que mais o ajuda? Amar o que é bom e bonito quando o vejo, disse Will. Mas eu sou um rebelde, não me sinto obrigado, como você, a me submeter ao que não gosto. Mas se você gosta do que é bom, isso dá no mesmo, disse Dorothea, sorrindo. Agora você é sutil, disse Will. Sim, o SR. Casalbon costuma dizer que sou muito sutil. Não me sinto como se fosse sutil, disse Dorothea, brincando. Mas quanto tempo meu tio tem? Devo ir procurá-lo. Eu realmente devo ir para o Al. Se ele está me esperando. Will se ofereceu para contar ao SR. Brooke, que logo veio e disse que entraria na carruagem e iria com Dorothea até a de Dudley para falar sobre o pequeno delinquente que havia sido pego com o levirete. Dorothea renovou o assunto da propriedade enquanto dirigiam, mas o SR. Brooke, não sendo pego de surpresa, conseguiu a conversa sob seu próprio controle. Cheton, agora, respondeu ele me critica, minha querida, mas eu não deveria preservar minha caça se não fosse por Cheton, e ele não pode dizer que essa despesa é para o bem dos inquilinos, você sabe. É um pouco contra o meu sentimento, caça furtiva. Agora, se você vier a investigar, muitas vezes pensei em abordar o assunto. Não muito tempo atrás, Flavel, o pregador metodista, foi acusado de derrubar uma lebre que cruzou seu caminho quando ele e sua esposa estavam saindo juntos. Ele foi muito rápido e bateu no pescoço. Isso foi muito brutal, eu acho, disse Dorothea. Bem, agora, parecia um tanto negro para mim, confesso, em um pregador metodista, você sabe. E Johnson disse, você pode julgar o hipócrita que ele é. E com base na minha palavra, pensei que Favela se parecia muito pouco com o mais alto estilo de homem como alguém chama o cristão Yeoman, o poeta Yeoman. Eu acho você conhece Yeoman. Bem, agora, Favela em suas polainas pretas surradas, implorando que achava que o senhor havia enviado a ele e sua esposa um bom jantar, e ele tinha o direito de derrubá-lo, embora não fosse um poderoso caçador diante do senhor. Como Nimodera garanto que era bastante cômico, que Eudine teria feito algo com isso ou Scott, agora Scott pode ter trabalhado. Mas, realmente, quando pensei nisso, não pude deixar de gostar que o sujeito tivesse um pouco de lebre para agradecer. É tudo uma questão de preconceito com a lei do seu lado. Você sabe sobre a vara e as polainas, e assim por diante. No entanto, não adianta raciocinar sobre as coisas e lei a lei. Mas fiz Johnson ficar quieto e abafei o assunto.
Duvido que Cheton não tivesse sido mais severo, e ainda assim ele me ataca como se eu fosse o homem mais duro do condado. Mas aqui estamos nós no Douglas. O SR. Brooke desceu no portão de um pátio e Dorothea seguiu em frente. É maravilhoso como as coisas ficarão mais feias quando suspeitarmos que somos culpados por elas. Mesmo nossas próprias pessoas no espelho tendem a mudar de aspecto para nós depois de ouvirmos alguma observação franca sobre seus pontos menos admiráveis, e, por outro lado, é surpreendente como a consciência leva agradavelmente nossas invasões àqueles que nunca reclamam ou não têm ninguém para reclamar por eles. A propriedade de Dagley nunca antes pareceu tão sombria para o SR. Broke como hoje, com sua mente tão dolorida sobre a descoberta de falhas da trombeta ecoada por Sir James. É verdade que o observador, sob aquela influência suavizante das belas artes que torna pitorescas as dificuldades de outras pessoas, poderia ter ficado encantado com esta propriedade chamada Fremanstand. A velha casa tinha janelas de sótão no telhado vermelho escuro, duas das chaminés estavam sufocadas com eira, a grande varanda estava bloqueada com feixes de gravetos, e metade das janelas estava fechada com venezianas cinzentas comidas por vermes, sobre as quais os galhos de jasmim cresciam em luxúria selvagem. A parede do jardim em decomposição com malvas rosas splitando por cima era um estudo perfeito de cores suaves e altamente misturadas, e havia uma cabra idosa mantida sem dúvida por motivos supersticiosos interessantes deitada contra a porta aberta da cozinha dos fundos. A palha musgosa do estábulo, as portas cinzentas quebradas do celeiro, os trabalhadores pobres em calças esfarrapadas que quase terminaram de descarregar uma carroça de milho no celeiro prontos para a debulha matinal, o escasso laticínio de vacas sendo amarrado para a ordenha e deixando metade do galpão em vazio marrom, os próprios porcos e patos brancos parecendo vagar pelo quintal desigual e negligenciado como se estivessem desanimados por se alimentarem de uma qualidade muito escassa de enxágues. Todos esses objetos sob a luz silenciosa de um céu marmorizado com nuvens altas teriam feito uma espécie de imagem que todos nós paramos como um pedaço encantador, tocando outras sensibilidades além daquelas que são agitadas pela depressão do interesse agrícola, com a triste falta de capital agrícola, como se vê constantemente nos jornais da época. Mas essas associações problemáticas estavam agora fortemente presentes para o SR. Broke e estragaram a cena para ele. O próprio SR. Dudley fez uma figura na paisagem, carregando um forcado e usando seu chapéu de ordenha um castor muito velho achatado na frente. Seu casaco e calças eram os melhores que ele tinha, e ele não os teria usado nesta ocasião durante a semana se não tivesse ido ao mercado e voltado mais tarde do que o habitual, tendo-se dado o raro prazer de jantar na mesa pública do Blue Bull. Como ele caiu nessa extravagância talvez seja motivo de admiração para si mesmo no dia seguinte, mas antes do jantar, algo no estado do país, uma ligeira pausa na colheita antes que os fardips fossem cortados, as histórias sobre o novo rei e os numerosos convites nas paredes pareciam justificar um pouco de imprudência. Era uma máxima sobre Middlemarch, e considerada evidente que boa carne deveria ter boa bebida, que Dudley interpretou como muita cerveja de mesa bem seguida de rum e água. Esses licores têm tanta verdade que não eram falsos o suficiente para fazer o pobre Dudley parecer alegre. Eles apenas deixaram seu descontentamento menos preso do que o normal. Ele também havia tomado muito na forma de conversa política turva, um estimulante perigosamente perturbador para seu conservadorismo agrícola que consistia em sustentar que tudo o que é ruim, e qualquer mudança provavelmente será pior. Ele estava curado e seus olhos tinham um olhar decididamente briguento enquanto ele ficava parado segurando seu forcado, enquanto o senhorio se aproximava com seu andar fácil, uma mão no bolso da calça e a outra balançando em torno de uma bengala fina. Dudley, meu bom companheiro, começou o SR. Broke, consciente de que seria muito amigável com o menino. Oh, sim, eu sou um bom atirador. Sou. Obrigado, senhor, obrigado, disse Dudley, com uma ironia alta que fez Far, o cão-pastor, se mexer de seu assento e picar as orelhas. Mas vendo Monk entrar no quintal depois de alguma vadiagem externa, Fag sentou-se novamente em uma atitude de observação. Fico feliz em saber que sou um bom atirador. O SR. Broke refletiu que era dia de mercado e que seu digno inquilino provavelmente estava jantando, mas não via razão para não continuar, já que poderia tomar a precaução de repetir o que tinha a dizer a Dudley. Seu garotinho Jacob foi pego matando um leverete, Dudley. Eu disse a Johnson para trancá-lo no estábulo vazio por 1 ou 2 horas, só para assustá-lo, você sabe. Mas ele será trazido para casa aos poucos, antes da noite, e você vai cuidar dele, vai, e dar-lhe uma reprimenda, sabe? Não, eu não quero. Eu serei desde se eu der couro ao meu filho para agradar você ou qualquer outra pessoa, não se você fosse 20 proprietários de terras ou um, e isso fosse um mau um.
As palavras de Dagley foram altas o suficiente para chamar sua esposa até a porta da cozinha dos fundos, a única entrada já usada e sempre aberta, exceto com mau tempo e o SR. Proque, dizendo suavemente, bem, vou falar com sua esposa, não quis dizer. Você sabe, virou-se para caminhar até a casa. Mas Dagley, apenas mais inclinado a dar sua opinião com um cavalheiro que se afastou dele, o seguiu imediatamente, com Fag curvando-se em seus calcanhares e evitando taciturnamente alguns pequenos e provavelmente caridosos avanços por parte de Mon. Como vai, tá? Dagley, disse o SR. Proque, apressando-se. Eu vim contar a você sobre o seu filho. Eu não quero que você dê a ele o bastão, você sabe. Ele teve o cuidado de falar claramente desta vez. As sobrecarregadas a Dagley, uma mulher magra e desgastada, de cuja vida o prazer havia desaparecido tão completamente que ela não tinha nem mesmo roupas de domingo que pudessem lhe dar satisfação em se preparar para a igreja, já havia tido um mal-entendido com o marido desde que ele voltara para casa e estava desanimada, esperando o pior. Mas seu marido estava respondendo de antemão. Não, nem ele não quer pegar o bastão. Quer você queira ou não, prosseguiu Dagley, lançando a voz, como se quisesse que batesse forte. Você não tem nenhuma ligação para vir falar sobre várias desses premises, já que você não dá a mínima para consertar. Vá para me demarche para pegar seu charicter. É muito melhor você segurar a língua, Davley, disse a esposa, e não chutar sua própria calha. Quando um homem como pai de família gastou dinheiro no mercado e piorou com a bebida, ele fez travessuras suficientes para um dia. Mas eu gostaria de saber o que meu filho fez, senhor. Niver, você se importa com o que ele fez, disse Dudley, mas ferozmente é da minha conta falar e não o seu. E eu também vou falar. Vou dar minha opinião, ceia ou não. E o que eu digo é que, como eu vivi em seu terreno de meu pai e avô antes de mim, e ele deixou cair nosso dinheiro e eu e meus filhos podem deitar e apodrecer no chão por se vestirem, pois não conseguimos encontrar dinheiro para comprar, se o rei não parasse. Meu bom amigo, você está bêbado, sabe, disse o SR. Proque, confidencialmente, mas não judiciosamente. Outro dia, acrescentou, virando-se como se fosse ir. Mas Dudley imediatamente o encarou, e Fag em seus calcanhares rosnou baixo, enquanto a voz de seu mestre ficava mais alta e mais insultuosa, enquanto Mon também se aproximava em silêncio e dignos trabalhadores na carroça paravam para o ouvir, e parecia mais sensato ser bastante passivo do que tentar uma fuga ridícula perseguida por um homem berrante. Não estou mais bêbado nem você, nem tanto, disse Dudley. Eu posso carregar minha bebida, e eu sei o que quero dizer. E eu quero dizer que o rei vai acabar com isso, pois eles dizem que isso sabe, pois deve haver um reformo. E os proprietários nunca fizeram a coisa certa por seus inquilinos serão tratados dessa maneira, pois eles terão que fugir. E lá estão eles. Middlemarch sabe o que é o reformo e sabe quem vai afundar. Dizem eles, eu sei quem é o seu senhorio. E diz eu, espero que você seja o melhor por conhecê-lo, eu não sou. Diz eles, ele é um de punho fechado. Sim, dizem. Ele é um homem para o reform, dizem eles. Isso é o que eles dizem. E eu percebi o que eram os reform e eram para enviar a você uns seus gostos, as coplinum e coisas com cheiro muito forte também. E você pode fazer o que quiser agora, pois não tenho medo de você. E é melhor você deixar meu garoto Aloan um olhar para o seu antes que o reform tenha levantado suas costas. Isso é o que eu tenho a dizer, concluiu o SR. Dudley, batendo o garfo no chão com uma firmeza que se mostrou inconveniente enquanto tentava puxá-lo novamente. Nessa última ação, Monk começou a latir alto e foi um momento para o SR. Brooke escapar. Ele saiu do quintal o mais rápido que pôde, com algum espanto com a novidade de sua situação. Ele nunca havia sido insultado em sua própria terra antes e estava inclinado a se considerar um favorito geral. Todos nós estamos aptos a fazê-lo, quando pensamos em nossa própria amabilidade mais do que no que as outras pessoas provavelmente desejam de nós. Quando ele brigou com Caleb Gart 12 anos antes, ele pensou que os inquilinos ficariam satisfeitos com o fato de o proprietário tomar tudo em suas próprias mãos. Alguns que seguem a narrativa de sua experiência podem se perguntar sobre a escuridão da meia-noite do SR. Dudley, mas nada era mais fácil naqueles tempos do que um fazendeiro hereditário de sua classe ser ignorante, apesar de alguma forma ter um reitor na paróquia gêmea que era um cavalheiro até a espinha dorsal, um cura mais próximo que pregava com mais sabedoria do que o reitor, um proprietário que havia se dedicado a tudo, especialmente belas artes e melhoria social, e todas as luzes de Middlemarch a apenas 3 milhas de distância. Quanto à facilidade com que os mortais escapam do conhecimento,
Experimente um conhecido comum no fogo intelectual de Londres e considere o que essa pessoa elegível para um jantar teria sido se tivesse aprendido pouca habilidade em resumir como o escrivão da paróquia de Tipton e lido um capítulo da Bíblia com imensa dificuldade, porque nomes como Isaías ou Apolo permaneciam incontroláveis depois de soletrar 2 vezes. O pobre Dudley lia alguns versos às vezes em uma noite de domingo, e o mundo pelo menos não era mais sombrio para ele do que antes. Algumas coisas ele conhecia completamente, a saber, os hábitos desleixados da agricultura e a estranheza do clima, do gado e das colheitas, enfremando-se assim chamado aparentemente por meio de sarcasmo para implicar que um homem era livre para abandoná-lo se quisesse, mas que não havia nenhum além-terreno aberto para ele. Capítulo 40. Sábio em seu trabalho diário era ele, para frutos de diligência e não para fés ou política. Ele exerceu seu máximo senso. Estes perfeitos em suas pequenas partes, cujo trabalho é todo o seu prêmio sem eles, como poderiam surgir leis, artes ou cidades com torres. Ao observar efeitos, mesmo que apenas de uma bateria elétrica, muitas vezes é necessário mudar de lugar e examinar uma mistura ou grupo particular a alguma distância do ponto onde o movimento em que estamos interessados foi estabelecido. O grupo para o qual estou me movendo está na mesa do café da manhã de Caleb Garth na grande sala onde estavam os mapas e a escrivaninha, pai, mãe e 5 dos filhos. Mary estava agora em casa esperando por uma situação, enquanto Christie, o garoto ao lado dela, estava aprendendo e se divertindo na Escócia, tendo, para a decepção de seu pai, levado aos livros em vez daquele chamado sagrado de negócios. As cartas haviam chegado 9 cartas caras, pelas quais o carteiro recebera 3 e 2 pence e USR. Tart estava esquecendo o seu chá e torradas enquanto lia suas cartas e as abria uma sobre a outra, às vezes balançando a cabeça lentamente, às vezes torcendo a boca em um debate interior, mas não esquecendo de cortar um grande selo vermelho intacto, que Letty agarrou como um terrier ansioso. A conversa entre os demais continuou sem restrições, pois nada perturbava a absorção de Caleb, exceto sacudir a mesa quando ele estava escrevendo. 2 das 9 cartas foram para Mary. Depois de lê-los, ela os passou para a mãe e sentou-se brincando com a colher de chá distradamente, até que, com uma súbita lembrança, voltou a costurar, que mantivera no colo durante o café da manhã. Oh, não costure, Mary, disse Ben, puxando o braço para baixo. Faça-lhe um pavão com esta migalha de pão. Ele estava amassando uma pequena massa para esse fim. Não, não, travessura, disse Mary, bem-humorada, enquanto espetava a mão dele levemente com a agulha. Tente moldá-lo você mesmo. Você já me viu fazer isso com bastante frequência. Devo fazer essa costura. É para Rosamond Vince. Ela vai se casar na próxima semana e não pode se casar sem este lenço. Mary terminou alegremente, divertida com a última noção. Porque ela não pode, Mary, disse Letty, seriamente interessada nesse mistério, e empurrando a cabeça para tão perto da irmã que Mary agora virou a agulha ameaçadora em direção ao nariz de Letty. Porque este é um de uma dúzia, e sem ele haveria apenas 11, disse Mary, com um ar grave de explicação, de modo que Letty afundou para trás com um senso de conhecimento. Você já se decidiu, minha querida? Disse Asra. Dart, colocando as cartas no chão. Eu irei para a escola em York, disse Mary. Sou menos inadequado para ensinar em uma escola do que em uma família. Eu gosto mais de dar aulas. Você vê, devo ensinar. Não há mais nada a ser feito. Ensinar me parece o trabalho mais delicioso do mundo, disse Assá. Dart, com um toque de repreensão em seu tom. Eu poderia entender sua objeção a isso se você não tivesse conhecimento suficiente, Mary, ou se não gostasse de crianças. Suponho que nunca entendemos muito bem porque outro não gosta do que gostamos, mãe, disse Mary, um tanto secamente. Não gosto de sala de aula, gosto mais do mundo exterior. É uma falha muito inconveniente minha. Deve ser muito estúpido estar sempre em uma escola para meninas, disse Alfredo. Um conjunto de, como as pupilas das AA, Ballard andando de 2 em 2. Eles não têm jogos que valham a pena jogar, disse Jean. Eles não podem arremessar nem pular. Não me surpreende que Mary não goste. O que é que Mary não gosta, hein? Disse o pai, olhando por cima dos óculos e parando antes de abrir sua próxima carta. Estar entre muitas garotas, disse Alfredo. É a situação que você ouviu falar, Mary, disse Caleb, gentilmente, olhando para a filha. Sim, pai, a escola de York. Eu decidi aceitá-lo. É o melhor. 35 libras por ano e um pagamento extra para ensinar os menores trumeiros ao piano. Pobre criança. Eu gostaria que ela pudesse ficar em casa conosco, Suzanne, disse Caleb, olhando melancolicamente para sua esposa. Mary não seria feliz sem cumprir seu dever, disse Asa. Dart, magistralmente, consciente de ter feito o seu.
Não me faria feliz cumprir um dever tão desagradável como esse, disse Alfredo ao que Mari e seu pai riram silenciosamente, mas Azar, Tar disse, gravemente. Encontre uma palavra mais adequada do que desagradável, meu caro Alfredo, para tudo o que você acha desagradável. E suponha que Mari pudesse ajudá-lo a ir à casa do SR, Hammer com o dinheiro que ela recebe. Isso me parece uma grande vergonha. Mas ela é um tijolo velho, disse Alfred, levantando-se da cadeira e puxando a cabeça de Mari para trás para beijá-la. Mari corou e riu, mas não conseguia esconder que as lágrimas estavam chegando. Caleb, olhando por cima dos óculos, com os ângulos das sobrancelhas caindo, tinha uma expressão de deleite e tristeza misturados ao voltar para a abertura de sua carta e até mesmo a Saar. Dark, com os lábios curvados com um contentamento calmo, permitiu que aquela linguagem imprópria passasse sem correção, embora bem imediatamente a pegasse e cantasse. Ela é um tijolo velho, tijolo velho, tijolo velho. A galope que ele bateu com o punho no braço de Mari. Mas os olhos das Ra Tart agora estavam atraídos para o marido, que já estava mergulhado na carta que estava lendo. Seu rosto tinha uma expressão de grande surpresa, o que a alarmou um pouco, mas ele não gostava de ser questionado enquanto lia, e ela permaneceu observando ansiosamente até que o viu de repente sacudido por uma risada alegre quando ele se virou para o início da carta, e olhando para ela acima de seus óculos, disse, em voz baixa, o que você acha, Suzanne? Ela foi e ficou atrás dele, colocando a mão em seu ombro enquanto liam a carta juntos. Era de Sir James Chetton, oferecendo ao SR. Tarta a administração das propriedades da família em Frechit e em outros lugares, e acrescentando que Sir James havia sido solicitado pelo SR. Proque de Tipton para verificar se o SR. Tarta estaria disposto ao mesmo tempo a retomar a agência da propriedade de Tipton. O baronete acrescentou em palavras muito amáveis que ele próprio estava particularmente desejoso de ver as propriedades de Frechit e Tipton sob a mesma administração e esperava poder mostrar que a dupla agência poderia ser realizada em termos agradáveis ao SR. Tart, a quem ele ficaria feliz em ver às 12 horas do dia seguinte. Ele escreve lindamente, não é, Suzanne? Disse Caleb, voltando os olhos para a esposa, que ergueu a mão do ombro dele até a orelha, enquanto descansava o queixo na cabeça dele. Brooke não gostava de me perguntar, eu posso ver, continuou ele, rindo silenciosamente. Aqui está uma honra para seu pai, filhos, disse Azaa. Tart, olhando em volta para os 5 pares de olhos, todos fixos nos pais. Ele é convidado a assumir um cargo novamente por aqueles que o demitiram há muito tempo. Isso mostra que ele fez bem o seu trabalho, de modo que eles sentem falta dele. Como Cincinnatus viva, disse bem, cavalgando em sua cadeira, com uma agradável confiança de que a disciplina estava relaxada. Eles virão buscá-lo, mãe? Disse Letty, pensando no prefeito e na corporação em suas vestes. Ah, Tar deu um tapinha na cabeça de Letty e sorriu, mas vendo que seu marido estava recolhendo suas cartas e provavelmente logo estaria fora de alcance naquele negócio do santuário, ela apertou o seu ombro e disse enfaticamente: Agora, lembre-se de pedir um pagamento justo, Caleb. Oh sim, disse Caleb, com uma voz profunda de assentimento, como se não fosse razoável supor qualquer outra coisa dele. Vai chegar a entre 400 e 500, os dois juntos. Então, com um pequeno começo de lembrança, ele disse, Mari, escreva e desista dessa escola. Fique e ajude sua mãe. Sou tão satisfeito quanto Punch, agora pensei nisso. Nenhuma maneira poderia ter sido menos parecida com a de Punch triunfante do que a de Caleb, mas seus talentos não residiam em encontrar frases, embora ele fosse muito exigente com a escrita de cartas e considerasse sua esposa um tesouro da linguagem correta. Havia quase um alvoroço entre as crianças agora e Mari ergueu o bordado de cambraia para sua mãe suplicantemente, para que pudesse ser colocado fora de alcance enquanto os meninos arrastavam para uma dança. Dar, em plácida alegria, começou a juntar as xícaras e os pratos, enquanto Caleb empurrava a cadeira da mesa, como se fosse se mover para a mesa, ainda estava sentado segurando as cartas na mão e olhando para o chão meditativamente, esticando os dedos da mão esquerda, de acordo com a linguagem muda de sua autoria. Por fim, ele disse: É uma pena que Christie não tenha feito negócios, Suzanne. Vou querer ajudar aos poucos. E Alfred deve ir para a engenharia e eu me decidi a isso. Ele caiu em meditação e retórica de dedo novamente por um tempo, e então continuou. Farei com que Brooke tenha novos acordos com os arrendatários e elaborarei uma rotação de safras. E vou apostar que podemos tirar tijolos finos do barro na esquina de Boat. Devo investigar isso. Isso barataria os reparos. É um bom trabalho, Suzanne. Um homem sem família ficaria feliz em fazer isso de graça. Lembre-se de que não, no entanto, disse sua esposa, levantando o dedo.
Não, não. Mas é uma coisa boa ouvir a um homem quando ele vê a natureza dos negócios, ter a chance de colocar um pedaço do país em boa forma, como dizem, e colocar os homens no caminho certo com sua agricultura e conseguir um pouco de boa construção e construção sólida para que aqueles que estão vivos e aqueles que vierem depois sejam os melhores. Prefiro tê-lo do que uma fortuna. Eu considero o trabalho mais honroso que existe. Aqui Caleb largou as cartas, enfiou os dedos entre os botões do colete e sentou-se ereto, mas logo prosseguiu com alguma admiração na voz e movendo a cabeça lentamente para o lado. É um grande presente de Deus, Susan. É isso, Caleb, disse sua esposa, com fervor de resposta. E será uma bênção para seus filhos ter tido um pai que fez tal trabalho, um pai cujo bom trabalho permanece, embora seu nome possa ser esquecido. Ela não podia dizer mais nada a ele sobre o pagamento. À noite, quando Caleb, um tanto cansado com o dia de trabalho, estava sentado em silêncio com a carteira aberta no joelho, enquanto Asa, Tart e Mari costuravam, e Letty em um canto sussurrava um diálogo com sua boneca, o SR. Arbroter subiu a calçada do pomar, dividindo as luzes e sombras brilhantes de agosto com a grama tufada e os galhos de macieira. Sabemos que ele gostava de seus paroquianos, os Garts, e achava que valia a pena mencionar Maria Ligat. Ele usou ao máximo o privilégio do clérigo de desconsiderar a discriminação de fileiras de Middlemarch e sempre disse à mãe que Asa Tark era mais uma dama do que qualquer matrona da cidade. Ainda assim, você vê, ele passava as noites na casa dos Vinces, onde a matrona, embora menos uma dama, presidia uma sala de estar bem iluminada e whist. Naqueles dias, as relações humanas não eram determinadas apenas pelo respeito. Mas o vigário respeitava sinceramente os Garts, e uma visita dele não foi surpresa para aquela família. No entanto, ele explicou isso mesmo enquanto apertava as mãos, dizendo: Venho como enviado, Sir. Tar, tenho algo a dizer a você e a Garth em nome de Fred Vince. O fato é que, pobre sujeito, continuou ele enquanto se sentava e olhava em volta com seu olhar brilhante para os três que ouviam, ele me confiou. O coração de Mary bateu rapidamente. Ela se perguntou até onde a confiança de Fred havia ido. Não vemos o rapaz há meses, disse Caleb. Eu não conseguia pensar no que havia acontecido com ele. Ele esteve fora em uma visita, disse o vigário, porque a casa estava um pouco quente demais para ele, e Ligat disse à mãe que o pobre coitado ainda não deveria começar a estudar. Mas ontem ele veio e se derramou para mim. Sou muito feliz por ele ter feito isso, porque o vi crescer desde um jovem de 14 anos, e estou tão em casa que as crianças são como sobrinhos e sobrinhas para mim. Mas é um caso difícil de aconselhar. No entanto, ele me pediu para vir e dizer que ele está indo embora e que ele está tão infeliz com sua dívida com você e sua incapacidade de pagar que ele não pode suportar vir até mesmo para lhe dar adeus. Diga a ele que não significa um centavo, disse Caleb, acenando com a mão. Tivemos o aperto e superamos isso. E agora vou ser tão rico quanto um judeu. O que significa, disse Azar, Tark, sorrindo para o vigário, que teremos o suficiente para criar bem os meninos e manter Maria em casa. Qual é o tesouro? Disse o SR. Fargoter. Vou ser agente de duas propriedades, Frechit e Tipton, e talvez por um belo pedaço de terra em Lowick. Além disso, é tudo a mesma conexão familiar e o emprego se espalha como água se for uma vez iniciado. Fico muito feliz, SR. Para brotar aqui, Caleb jogou a cabeça um pouco para trás e abriu os braços nos cotovelos da cadeira que eu tenha uma oportunidade, novamente com o arrendamento da terra e realizando uma ou duas noções com melhorias. É uma coisa muito incomum e apertada, como eu sempre disse a Susan, sentar a cavalo e olhar por cima das sebes para a coisa errada e não ser capaz de colocar a mão nela para consertar. O que as pessoas que entram na política fazem eu não consigo pensar. Quase me deixa louco ver a má administração em apenas algumas centenas de acres. Raramente Caleb fazia um discurso tão longo, mas sua felicidade tinha o efeito do ar da montanha, seus olhos brilhavam e as palavras vinham sem esforço. Parabenizo de coração, Cart, disse o vigário. Este é o melhor tipo de notícia que eu poderia ter levado a Fred Vince, pois ele se debruçou muito sobre o dano que causou ao fazer com que você se desfizesse de dinheiro roubando-o. Disse-lhe que você queria para outros fins. Eu gostaria que Fred não fosse um cachorro tão ocioso, ele tem alguns pontos muito bons, e seu pai é um pouco duro com ele. Onde ele está indo? Disse Azar. Gart, um tanto friamente. Ele pretende tentar novamente seu diploma e vai estudar antes do semestre. Eu o aconselhei a fazer isso. Não o exorto a entrar na igreja, pelo contrário. Mas se ele for trabalhar de modo a passar, isso será alguma garantia de que ele tem energia e vontade, e ele está bem no mar, ele não sabe mais o que fazer.
Até agora, ele agradará seu pai, e eu prometi nesse meio tempo tentar reconciliar Vice com a adoção de algum outro filho. Frei diz francamente que não é adequado para um clérigo, e eu faria qualquer coisa que pudesse para impedir um homem de dar o passo fatal de escolher a profissão errada. Ele citou para mim o que você disse, está. Cart, você se lembra? O SR. Farroter costumava dizer Mari em vez de Miss Cart, mas fazia parte de sua delicadeza tratá-la com mais deferência porque, de acordo com a frase das A. Vince, ela trabalhava por seu pão. Mari sentiu-se desconfortável, mas, determinada a levar o assunto de ânimo leve, respondeu imediatamente. Eu disse tantas coisas impertinentes a Frei, somos velhos companheiros de brincadeiras. Você disse, segundo ele, que ele seria um daqueles clérigos ridículos que ajudam a tornar todo o clero ridículo. Realmente, isso foi tão cortante que eu me senti um pouco cortada. Caleb riu. Ela pega a língua de você, Susan, disse ele com algum prazer. Não é leviandade, pai, disse Mary rapidamente, temendo que sua mãe ficasse descontente. É uma pena da parte de Fred repetir meus discursos irreverentes para o SR. Fargoter. Certamente foi um discurso apressado, minha querida, disse Asa. Tart, para quem falar mal das dignidades era uma contravenção grave. Não devemos valorizar menos nosso vigário porque havia um cura ridículo na paróquia vizinha. Há algo no que ela diz, no entanto, disse Caleb, não disposto a subestimar a nitidez de Mari. Um mau trabalhador de qualquer tipo faz com que seus companheiros desconfiem. As coisas ficam juntas, acrescentou, olhando para o chão e movendo os pés inquietos com a sensação de que as palavras eram mais escassas do que os pensamentos. Claramente, disse o vigário, divertido. Por sermos desprezíveis, colocamos as mentes dos homens na melodia do desprezo. Eu certamente concordo com a visão das Tart sobre o assunto, quer eu esteja condenado por ela ou não. Mas quanto a Fred Vince, é justo que ele seja desculpado um pouco. O comportamento ilusório do velho Featherstone ajudou a mimá-lo. Havia algo bastante diabólico em não deixá-lo um centavo, afinal. Mas Frey tem o bom gosto de não se debruçar sobre isso. E o que mais importa para ele é ter ofendido você, Sa. Tart, ele supõe que você nunca mais pensará bem dele. Fiquei desapontado com Frey, disse a Za. Tart, com decisão. Mas estarei pronto para pensar bem dele novamente quando ele me der uma boa razão para fazê-lo. Nesse ponto, Mari saiu da sala, levando Letty com ela. Devemos perdoar os jovens quando eles estão arrependidos, disse Caleb, observando Mari fechar a porta. E como você diz, SR. Para broter, havia o próprio diabo naquele velho. Agora que Mari saiu, devo lhe dizer uma coisa só é conhecida por Suzanne e por mim, e você não vai contar de novo. O velho queria que Mari queimasse um dos testamentos na mesma noite em que ele morreu, quando ela estava sentada com ele sozinha, e ele ofereceu a ela uma quantia em dinheiro que ele tinha na caixa por ele se ela o fizesse. Mas Mari, você entende, não poderia fazer tal coisa, não estaria lidando com seu peito de ferro e assim por diante. Agora, você vê, o testamento que ele queria queimar era este último, de modo que se Mari tivesse feito o que ele queria, Frei Vince teria 10.000 libras. O velho finalmente se virou para ele. Isso toca a pobre Mari de perto, ela não podia evitar, ela tinha o direito de fazer o que fez, mas ela se sente, como ela diz, como se tivesse derrubado a propriedade de alguém e quebrado contra sua vontade quando ela estava se defendendo legitimamente. Eu me sinto com ela de alguma forma e se eu pudesse fazer alguma reparação ao pobre rapaz, em vez de guardar rancor pelo mal que ele nos causou, eu ficaria feliz em fazê-lo. Agora, qual é a sua opinião, senhor? Suzanne não concorda comigo. Ela diz diga o que você diz, Suzanne. Mari não poderia ter agido de outra forma, mesmo que soubesse qual seria o efeito sobre Freire, disse Assar. Tart, fazendo uma pausa em seu trabalho e olhando para o SR. Fargoter. E ela era bastante ignorante disso. Parece-me que uma perda que recai sobre outra pessoa porque fizemos o certo não é mentir sobre nossa consciência. O vigário não respondeu imediatamente, e Caleb disse, é o sentimento. A criança se sente assim, e eu me sinto com ela. Você não quer que seu cavalo pise em um cachorro quando você está saindo do caminho, mas passa por você, quando termina. Tenho certeza de que Asra. Dart concordaria com você nisso, disse o SR. Farbroter, que por algum motivo parecia mais inclinado a ruminar do que a falar. Dificilmente se poderia dizer que o sentimento que você menciona sobre Freire está errado ou melhor, equivocado embora nenhum homem deva reivindicar tal sentimento. Bem, disse Caleb, é um segredo. Você não vai contar a Freire. Certamente não. Mas levarei a outra boa notícia que você pode arcar com a perda que ele lhe causou. O SR. Farbroter saiu de casa logo depois e, vendo Mari no pomar com Letty, foi se despedir dela.
Eles fizeram uma bela imagem na luz ocidental que realçava o brilho das maçãs nos velhos galhos de folhas escassas, Mari em seu guingão lavanda e fitas pretas segurando uma cesta, enquanto Leta em seu nanquim bem gasto pegava as maçãs caídas. Se você quiser saber mais particularmente como Maria parecia, 10 para 1 você verá um rosto como o dela na rua lotada amanhã. Se você estiver lá de vigia, ela não estará entre aquelas filhas de Sião que são arrogantes e andam com pescoços esticados e olhos devassos, picando enquanto vão. Deixe tudo isso passar e fixe seus olhos em alguma pessoa pequena e rechonchuda e acastanhada, de porte firme, mas quieto, que olha ao seu redor, mas não supõe que alguém esteja olhando para ela. Se ela tem um rosto largo e sobrancelha quadrada, sobrancelhas bem marcadas e cabelos escuros encaracolados, uma certa expressão de diversão em seu olhar que sua boca mantém em segredo e, de resto, características totalmente insignificantes, tome essa pessoa comum, mas não desagradável, por um retrato de Marigar. Se você a fizesse sorrir, ela lhe mostraria dentinhos perfeitos. Se você a deixasse com raiva, ela não levantaria a voz, mas provavelmente diria uma das coisas mais amargas que você já provou o sabor. Se você fizesse uma gentileza com ela, ela nunca esqueceria. Maria admirava o pequeno vigário de rosto aguçado e bonito em suas roupas surradas e bem escovadas mais do que qualquer homem que ela tivera a oportunidade de conhecer. Ela nunca o ouvira dizer uma coisa tola, embora soubesse que ele fazia coisas imprudentes, e talvez ditos tolos fossem mais censuráveis para ela do que qualquer uma das ações imprudentes do SR. Farebroter. Pelo menos, era notável que as imperfeições reais do caráter clerical do vigário nunca parecessem suscitar o mesmo desprezo e antipatia que ela mostrava de antemão pelas imperfeições previstas do caráter clerical sustentado por Freud Vince. Essas irregularidades de julgamento, imagino, são encontradas até mesmo em mentes mais maduras do que as de Marigar. Nossa imparcialidade é mantida por mérito e demérito abstratos, que nenhum de nós jamais viu. Alguém adivinhará em relação a qual daqueles homens amplamente diferentes Mari tinha a ternura peculiar da mulher? Você tem alguma mensagem para sua velha companheira de brincadeiras, tá? Disse o vigário, enquanto pegava uma maçã perfumada da cesta que ela segurava em sua direção e a colocava no bolso. Algo para suavizar esse julgamento severo? Vou direto vê-lo. Não, disse Mari, balançando a cabeça e sorrindo. Se eu dissesse que ele não seria ridículo como clérigo, devo dizer que ele seria algo pior do que ridículo. Mas estou muito feliz em saber que ele está indo embora para o trabalho. Por outro lado, estou muito feliz em saber que você não vai trabalhar fora. Minha mãe, tenho certeza, ficará ainda mais feliz se você vier vê-la no vicariato. Você sabe que ela gosta de ter jovens com quem conversar e tem muito a contar sobre os velhos tempos. Você realmente estará fazendo uma gentileza. Eu gostaria muito, se me permite, disse Mari. Tudo parece feliz demais para mim de uma só vez. Pensei que sempre faria parte da minha vida sentir saudades de casa, e perder essa queixa me faz sentir um tanto vazio. Suponho que serviu em vez de sentido para preencher minha mente. Posso ir com você, Mari? Sussurrou Leta, uma criança muito inconveniente, que ouvia tudo. Mas ela ficou exultante por ter o queixo comprimido e a bochecha beijada pelo SR. Para broter um incidente que ela narrou à mãe e ao pai. Enquanto o vigário caminhava para Lowick, qualquer um que o observasse de perto poderia tê-lo visto encolher os ombros 2 vezes. Acho que os raros ingleses que fazem esse gesto nunca são do tipo pesado por medo de qualquer instância pesada em contrário. Direi, quase nunca. Eles geralmente têm um temperamento fino e muita tolerância para com os erros menores dos homens, inclusive eles mesmos. O vigário mantinha um diálogo interior no qual dizia a si mesmo que provavelmente havia algo mais entre Frey e Marigard do que a consideração de velhos companheiros de brincadeiras, e respondeu com uma pergunta se aquele pouco de feminilidade não era uma escolha muito boa para aquele jovem cavalheiro rude. A réplica a isso foi o primeiro encolher de ombros. Então ele riu de si mesmo por provavelmente ter sentido ciúmes, como se fosse um homem capaz de se casar, o que, acrescentou ele, é tão claro quanto qualquer balanço que eu não sou. Seguiu-se o segundo encolher de ombros. O que 2 homens, tão diferentes um do outro, poderiam ver nessa mancha marrom, como Mari se chamava? Certamente não foi sua simplicidade que os atraiu e que todas as jovens simples sejam advertidas contra o perigoso incentivo que lhes foi dado pela sociedade para confiar em sua falta de beleza. Um ser humano nesta nossa nação envelhecida é um todo muito maravilhoso, a lenta criação de longas influências intercambiáveis, e o encanto é o resultado de 2 desses conjuntos, o que ama e o que é amado. Quando SR e Asra Tart estavam sentados sozinhos, Caleb disse, Tuzan, adivinhe no que estou pensando. A rotação de colheitas, disse Azaa. Tart, sorrindo para ele acima de seu tricô, ou então as portas dos fundos das casas de campo de Tipton.
Não, disse Caleb, gravemente, estou pensando que poderia fazer uma grande virada para Fred Vince. Este se foi, Alfred irá embora em breve e levará 5 anos até que Jim esteja pronto para começar a trabalhar. Vou querer ajuda e Frey pode entrar e aprender a natureza das coisas e agir sob mim e pode ser a transformação dele em um homem útil se ele desistir de ser pároco. O que você acha? Eu acho que não há nada honesto que sua família se oporia a mais, disse Asa. Gart decididamente. O que me importa com a audição deles? Disse Caleb, com uma robustez que ele estava apto a mostrar quando tinha uma opinião. O rapaz é maior de idade e deve pegar seu pão. Ele tem bom senso e rapidez suficientes, ele gosta de estar na terra, e acredito que ele poderia aprender bem negócios se dedicasse a isso. Mas ele faria? Seu pai e sua mãe queriam que ele fosse um bom cavalheiro, e acho que ele tem o mesmo tipo de sentimento. Todos eles pensam que estamos abaixo deles. E se a proposta viesse de você, tenho certeza de que essa há. Disse diria que queríamos freio para Mari. A vida é um conto pobre se for para ser resolvida por bobagens desse tipo, disse Caleb com desgosto. Sim, mas há um certo orgulho que é apropriado, Caleb. Eu chamo de orgulho impróprio deixar que noções tolas o impeçam de fazer uma boa ação. Não há nenhum tipo de trabalho, disse Caleb, com fervor, estendendo a mão e movendo-a para cima e para baixo para marcar sua ênfase que poderia ser bem feito, se você se importasse com o que os tolos dizem. Você deve ter dentro de você que seu plano está certo, e esse plano você deve seguir. Não vou me opor a nenhum plano que você tenha decidido, Caleb, disse Asa. Tark, que era uma mulher firme, mas sabia que havia alguns pontos em que seu marido Brando era ainda mais firme. Ainda assim, parece que está decidido que Frey deve voltar para a faculdade. Não será melhor esperar e ver o que ele escolherá fazer depois disso? Não é fácil manter as pessoas contra sua vontade. E você ainda não tem certeza suficiente de sua própria posição, ou do que vai querer. Bem, pode ser melhor esperar um pouco. Mas quanto a eu conseguir muito trabalho para dois, tenho certeza disso. Eu sempre tive minhas mãos ocupadas com coisas espalhadas e sempre há algo novo aparecendo. Ora, ainda ontem abençoe-me, acho que não me disse. Era bastante estranho que 2 homens estivessem comigo em lados diferentes para fazer a mesma valorização. E quem você acha que eles eram? Disse Caleb, pegando uma pitada de rapé e segurando-a entre os dedos, como se fosse parte de sua exposição. Ele gostava de beliscar quando lhe ocorria, mas geralmente esquecia que essa indulgência estava sob seu comando. Sua esposa segurou o tricô e parecia atenta. Ora, aquele Rig, o Rig Featherstone, era um. Mas Bulstrode estava antes dele, então vou fazer isso por Bulstrode. Se é hipoteca ou compra que eles estão procurando, ainda não posso dizer. Esse homem pode vender a terra que acabou de deixá-lo para qual ele adotou o nome, disse Azra. Quer. Deus se sabe, disse Caleb, que nunca encaminhou o conhecimento de ações desacreditáveis a qualquer poder superior ao Duque. Mas Bulstrode há muito tempo quer ter um belo pedaço de terra sob os dedos, isso eu sei. E é uma questão difícil de conseguir, nesta parte do país. Caleb espalhou seu rapé com cuidado em vez de pegá-lo, e então acrescentou: os membros das coisas são curiosos. Aqui está a terra que eles sempre esperaram por Freire, da qual parece que o velho nunca quis deixá-lo a um pé, mas deixou para esse filho que ele mantinha no escuro, e pensou em ficar lá e irritar a todos tão bem quanto ele poderia tê-los irritado se pudesse ter se mantido vivo. Eu digo, seria curioso se chegasse às mãos de Bulstrode, afinal. O velho o odiava e nunca faria transações bancárias com ele. Que razão a criatura miserável poderia ter para odiar um homem com quem ele não tinha nada a ver? Disse Azar. Quer. Pô, de que adianta perguntar por motivos de tais sujeitos? A alma do homem, disse Caleb, com o tom profundo e o grave balançar de cabeça que sempre vinha quando ele usava essa frase, a alma do homem, quando ficar bastante podre, lhe dará todos os tipos de fezes venenosas de sapo, e nenhum olho pode ver de onde veio a semente disso. É uma das singularidades de Caleb que, em sua dificuldade de encontrar fala para seu pensamento, ele captava, por assim dizer, fragmentos de dicção que associava a vários pontos de vista ou estados de espírito, e sempre que ele tinha um sentimento de admiração, ele era assombrado por um senso de fraseologia bíblica, embora dificilmente pudesse ter dado uma citação estrita. Capítulo 41. Com a arrogância eu nunca poderia prosperar, pois a chuva chove todos os dias. As transações referidas por Caleb Gart como tendo ocorrido entre o SR, Bulstrode e o SR, Joshua Higg Featherstone a respeito das terras anexadas ao Tribunal de Pedra ocasionaram a troca de uma ou duas cartas entre esses personagens. Quem dirá qual pode ser o efeito da escrita?
Se acontecer de ter sido cortado em pedra, embora fique de bruços por séculos em uma praia abandonada, ou descanse tranquilamente sob os tambores e pisoteios de muitas conquistas, pode acabar nos deixando entrar no segredo das usurpações e outros escândalos fofocados há muito tempo. Este mundo é aparentemente uma enorme galeria de sussurros. Tais condições são muitas vezes minuciosamente representadas em nossas vidas mesquinhas. Assim como a pedra que foi chutada por gerações de palhaços pode vir por curiosos pequenos elos de efeito sob os olhos de um estudioso, por meio de cujos trabalhos pode finalmente fixar a data das invasões e desvendar as religiões, um pedaço de tinta e papel que há muito tempo é um invólucro inocente ou tapa-buraco pode finalmente ser aberto sob o único par de olhos que tem conhecimento suficiente para transformá-lo na abertura de uma catástrofe. Para Uriel, observando o progresso da história planetária a partir do Sol, um resultado seria tão coincidência quanto o outro. Tendo feito essa comparação bastante elevada, fico menos desconfortável em chamar a atenção para a existência de pessoas baixas por cuja interferência, por mais pouco que gostemos, o curso do mundo é muito determinado. Seria bom, certamente, se pudéssemos ajudar a reduzir seu número e talvez algo pudesse ser feito se não dessem ocasião à sua existência. Socialmente falando, Joshua Higg teria sido geralmente considerado um supérfluo. Mas aqueles que, como Peter Featherstone, nunca tiveram uma cópia de si mesmos exigidos, são os últimos a esperar por tal pedido, seja em prosa ou verso. A cópia, neste caso, tinha mais semelhança externa com a mãe, em cujas feições sexuais de sapo, acompanhadas de bochechas de cores frescas e uma figura bem arredondada, são compatíveis com muito charme para uma certa ordem de admiradores. O resultado às vezes é um macho com cara de sapo, desejável, certamente, para nenhuma ordem de seres inteligentes. Especialmente quando ele é repentinamente trazido à evidência para frustrar as expectativas de outras pessoas o aspecto mais baixo em que uma superfluidade social pode se apresentar. Mas as características baixas do SR e Featherstone eram todas do tipo sóbrio e bebedor de água. Da primeira à última hora do dia, ele estava sempre tão elegante, arrumado e legal quanto o sapo com quem se parecia, e o velho Peter riu secretamente de uma ramificação quase mais calculista e muito mais imperturbável do que ele. Acrescento que suas unhas foram escrupulosamente cuidadas e que ele pretendia se casar com uma jovem bem educada ainda não especificada cuja pessoa era boa e cujas conexões, de uma maneira sólida de classe média, eram inegáveis. Assim, suas unhas e modéstia eram comparáveis às da maioria dos cavalheiros, embora sua ambição tivesse sido educada apenas pelas oportunidades de um escriturário e contador nas casas comerciais menores de um porto marítimo. Ele achava que os Featherstones rurais eram pessoas muito simples e absurdas, e eles, por sua vez, consideravam sua criação em uma cidade portuária como um exagero da monstruosidade de que seu irmão Peter, e ainda mais propriedade de Peter, deveriam ter tais pertences. O jardim e a abordagem de cascalho, vistos das duas janelas da sala de lambris em Stony Court, nunca estiveram em melhor estado do que agora, quando o Sr. E Featherstone estava de pé, com as mãos atrás dele, olhando para o terreno como seu mestre. Mas parecia duvidoso se ele olhava para fora por uma questão de contemplação ou de virar as costas para uma pessoa que estava no meio da sala, com as pernas consideravelmente afastadas e as mãos nos bolsos das calças, uma pessoa em todos os aspectos um contraste com o elegante e frio Rie. Ele era um homem obviamente a caminho dos 60 anos, muito florido e peludo, com muito grisalho em seus bigodes espessos e cabelos grossos e encaracolados, um corpo robusto que mostrava em desvantagem as junções um tanto gastas de suas roupas e o ar de um arrogante, que teria como objetivo ser perceptível até mesmo em um show de fogos de artifício, considerando suas próprias observações sobre o desempenho de qualquer outra pessoa como provavelmente mais interessantes do que o próprio desempenho. Seu nome era John Hafiz, e às vezes ele escrevia jocosamente WAG após sua assinatura, observando quando o fazia que uma vez foi ensinado por Leonard Lamb de Finsbury, que escreveu B após seu nome e que ele, Hafiz, originou a espirituosidade de chamar aquele célebre diretor de Balamb. Tal era a aparência e o sabor mental do SR. Hafiz, ambos os quais pareciam ter um odor rançoso de quartos de viajantes nos hotéis comerciais da época. Venha, agora, Josh, ele estava dizendo, em um tom estrondoso, olhe para isso sob esta luz. Aqui está sua pobre mãe indo para o Vale dos Anos, e você poderia comprar algo bonito agora para deixá-la confortável. Não enquanto você viver. Nada deixaria confortável enquanto você vivesse, respondeu Ri, com sua voz aguda e fria. O que eu der a ela, você vai pegar. Você me guarda rancor, Josh, que eu saiba. Mas venha, agora como entre homem e homem sem farsa um pouco de capital pode me permitir fazer uma coisa de primeira linha da loja.
O comércio de tabaco está crescendo. Eu deveria cortar meu próprio nariz por não fazer o melhor que pude. Eu deveria me ater a ele como uma pulga em um velo para o meu próprio bem. Eu deveria estar sempre no local. E nada faria sua pobre mãe tão feliz. Eu me saí muito bem com minha veia selvagem, fiz 55 anos. Eu quero me estabelecer no canto da minha chaminé. E se uma vez me dedicasse ao comércio de tabaco, poderia trazer uma quantidade de cérebro e experiência para lidar com isso que não seria encontrada em nenhum outro lugar com pressa. Eu não quero incomodá-lo uma vez após a outra, mas colocar as coisas de uma vez por todas no canal certo. Considere isso, Josh, como entre homem e com sua pobre mãe para ser facilitado por sua vida. Sempre gostei da velha, de Jove. Você fez, disse o SR. Ig, baixinho, sem desviar o olhar da janela. Sim, eu fiz, disse Rafis, segurando o chapéu que estava diante dele sobre a mesa e dando-lhe uma espécie de empurrão oratório. Então apenas me escute. Quanto mais você disser alguma coisa, menos eu acreditarei. Quanto mais você quiser que eu faça uma coisa, mais motivos terei para nunca fazê-la. Você acha que eu quero esquecer que você me chutou quando eu era um rapaz e comeu todos os melhores